Vai, vamos dar ibope pro Juan. Como eu gosto de dar ibope pro Juan, hein? Ai, Juan, seu puto. Eu não entendo Dark Souls, mas ele me faz sentir coisas. Verdade. Concordo plenamente. Concordo. Pontuando isso, vazio de Dark Souls, eu acho que a gente está agora em um dilema, uma filosofia de que Dark Souls quer trazer como uma obra artística de sentimentos. Pois a gente sabe que Dark Souls traz isso, né? Dark Souls cria todo esse ambiente mórbido por um motivo e a gente vai descobrir isso aqui. Porque eu entendo Dark Souls então, tá, Juan? Eu entendo. Porque eu sou um verdadeiro fã de Dark Souls. Não se atreva a se tornar um vazio. Isso é uma frase de um personagem de uma franquia que eu venho muito ligado em toda a minha vida, praticamente. Uma franquia que eu peguei desde que eu era pequeno e jogo até hoje, eu sempre revisito, revejo, Fique. Eu duvido que esse moleque tocou em Dark Souls quando era pequeno. refaço coisas sobre, porque eu amo muito ela. Dark Souls sempre foi um jogo pra mim de se divertir com tudo que ele poderia me proporcionar de divertido quando dava pra ser divertido. Por mais que eu nunca fizesse muito progresso jogando, porque pro euzinho daquela época, um jogo onde eu precisava estudar sobre ele, precisava entender os inimigos, entender as mecânicas do jogo e morrer e tentar muito e muito, não tava na minha lista de coisas que eu tava acostumado com videogame, mas por algum motivo aquele jogo me encantava de uma forma que nenhum outro que eu já tinha jogado conseguia fazer. Então, eu joguei com save games modificados no Xbox, eu vi guias, eu estudei o jogo, procurei cada estratégia, cada pessoa que jogava e com o que e o que elas jogavam, como elas jogavam. Ali no meio tem SMzinho ou foi impressão minha? Ah, eu não vou te questionar. Eu desisti às vezes de ter jogado por ter frustrado com alguns bosses, estar preso neles, mas eu nunca desisti do jogo de verdade. Eu nunca me deixei me tornar. Antes dele falar a frase de efeito, eu tenho um fun fact que eu entendo perfeitamente. Eu comecei por Dark Souls 3, porque me falaram que Dark Souls 3... Falaram que Dark Souls 2 era o mais tranquilo, porém ele era mid. Eu tava numa aventura de games que eu queria zerar vários games fodas, e aí eu fui começar pelo Dark Souls 3. Diga-se de passagem, eu me apaixonei pelo jogo, mas eu pesquisei muito, eu estudei muito game pra eu realmente conseguir gostar pra caralho do jogo, tá ligado? Tipo, eu fiz tudo direitinho no fim das contas, tá ligado? E foi foda, foi foda. Mas sim, eu tive que estudar muito game e eu me perdi muito no começo, tá ligado? Por isso que eu fui estudar. E Dark Souls foi uma das melhores experiências de jogo que eu já tive. Eu ainda não consegui zerar o Elden Ring por questão de tempo. Mas assim, e nem o Dark Souls 1, eu tô no meio de Dark Souls 1 e eu não voltei no meu save há um tempo, tá ligado? Mas eu quero, é uma experiência do caralho e é isso. Vazio. Não se atreva a tornar-se vazio, que é uma Dark frase Souls é que um a gente jogo que escuta cativou muito. uma geração inteira. Tem muita gente como eu, ou mais fanática que eu, que joga esse jogo e que cerca ele durante muito tempo e ama tudo que é feito das pessoas que criaram ele. Porque esse jogo, por mais que ele seja uma parada que tenha suas críticas e tenha seus pontos válidos e seus defeitos, ele é um jogo que marcou uma geração. O Miyazaki, o criador dessa franquia, é colocado de lado a lado com pessoas muito gigantescas dela, como um diretor famoso num nível de popstar. E pra indústria de jogos, uma indústria onde os jogos que essas pessoas fazem ficam sempre muito mais famosos que as próprias pessoas, isso é uma coisa muito difícil de se conseguir. Mas de cabeça eu consigo nomear duas pessoas que conseguiram isso: o Kojima e Hidetaka Miyazaki. Kojima criou o Metal Gear, que se você não conhece, você deveria conhecer, porque pelo amor de Deus. E o Miyazaki? Dark Souls. Esse jogo é muito famoso por, além de ser um caminho de perseverança extremo, onde você vai... Eu acho que ambos conseguem criar cenários de apocalipse muito bom, muito criativos. E criar essa visão mórbida de vazio muito bom. E eu, sinceramente, eu prefiro jogos assim porque eu acho que artisticamente me atrai mais. Vai morrer e você vai morrer muito. Ele tem uma história que muitas das vezes e muitas das pessoas que jogam esse jogo passam batido completamente sem nem perceber. Quando você para pra olhar e reparar cada uma das histórias que tem dentro desse jogo, você percebe o quão desesperador, o quão triste tudo nesse jogo é. Momento... Se tu faz qualquer quest de NPC, saiba, você vai ficar triste no final. Esse jogo, ele... A parada é que a morte nesse jogo é quase um alívio, tá ligado? E é muito triste ver que todo mundo tem depressão pra caralho e tudo mais, e o mundo é uma bosta. Spoiler agora, eu nunca vou esquecer que a minha primeira experiência triste com esse jogo foi depois de tanto tempo, desde acordando numa prisão completamente abandonada e lutando com monstros e mais monstros, foi encontrar um cara de cabeça de lata olhando pro céu e falando pra eu adorar o sol. Eu acompanhei a jornada desse cavaleiro durante todo o meu jogo, Praise the sun.
Praise the Sun é a frase do homem. O primeiro NPC que você admira em Dark Souls e fala, esse jogo é foda. Entrando ele em diversos lugares e até summonando, ele era uma companhia muito legal pra mim, porque quando eu era criança, esse jogo era muito assustador, ele até hoje é bem assustador. Sempre que tinha ele pra summonar em qualquer ocasião que seja, era sempre muito legal. Eu summonava porque me deixava mais seguro a presença dele ali. Ele era um personagem mais alegre, né? Ele faz o que o Cebola faz em Dark Souls 3, por exemplo. Que é te deixar feliz. Muito feliz até chegar nesse momento onde você encontra ele maluco no fundo de uma câmara, porque ele enlouqueceu indo atrás do sol dele. Esse jogo tem uma parada que ele consegue te ensinar. É loucura, é tudo muito mórbido. É tipo, os personagens vão enlouquecer, ou vão tentar te trair, ou vão se consumir pelo seu sonho, porque é novamente Teclano. É um mundo onde pessoas estão desesperadas, onde ninguém tem esperanças, e sim, muitas que têm esperança vivem de um sonho quase que compulsivo. Você pode notar isso, a maioria dos personagens de Dark Souls que estão vivos e não consumidos pelo vazio, eles se movem através do sonho, e muitas vezes é um sonho quase que abusivo pra eles mesmos, tá ligado? Mas qualquer coisa é melhor que esse mundo apocalíptico, e a morte é um alívio. Muita coisa enquanto você para pra ouvir o que cada NPC tem pra falar, cada história dele, quais as lições que eles têm pra te dar. Mas uma frase em específico de um desses NPCs puxou a atenção de muita gente. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Até mais então, fique seguro, amigo. Não se atreva a virar o vazio. O vazio no contexto do Dark Souls é um ser que perdeu toda a sua humanidade. Você sucumbir ao vazio significa você deixar que a praga dos mortos-vivos tome conta do seu corpo e você, consecutivamente, vire uma casca vazia, sem alma. Fazendo assim, você se tornar um morto. O que, diga-se de passagem, é tratado, né, como uma doença de certa forma e tudo mais, mas eu acho que é muito mais foda a gente levar isso até como uma parada mais abstrata mesmo, uma mensagem, tá ligado? Que faz todo sentido em um mundo onde tudo tá se acabando. Pessoas ou desistem e sucumbem ao vazio, ou tentam mudar através de sonhos. Morto-vivo. Afinal de contas, o que nos difere de todos os outros seres vivos é sonhar. Você se tornar um hollow. Você encontra diversos desses hollows pelo jogo inteiro. Eles são desde monstrinhos muito fracos que se consegue matar com uma espadada, que estão na maioria das vezes largados e jogados mortos por aí, até NPCs com histórias completas e pessoas que você até consegue falar e que ficam vazias do meio pro fim da jornada deles. Todos eles têm uma certa storyline que você consegue seguir e mostra qual que é o destino deles. E alguns desses sucumbem ao vazio. Muitos acabam nesse estado, se tornando simplesmente um vazio, uma casca sem alma que vaga pelo mundo sem pensar. E fica muito a seu critério se você decide deixar ele aí até que alguém faça esse serviço pra você, ou se você mesmo luta e acaba com o sofrimento dele, porque ele não tem salvação. Dentro do jogo, a explicação para a existência da Undead Curse, a maldição dos mortos-vivos que transforma as pessoas em Hollow, é a prolongação artificial da Era do Fogo criada pelo... Sim, isso é uma parada que nos é mostrado, e a gente entra naquela parada do herói e tudo mais, que olha, a gente vai salvar o mundo e tudo mais, e Dark Souls consegue subverter esses valores e mostrar, gente, olha o mundo que vocês estão querendo salvar. A gente viu na história que tentaram prolongar e parece que as coisas só estão piorando. Beleza, a gente sempre pode haver esse ar de esperança e que alguma hora ocorre essa mudança, mas se a gente tá acabando com um ciclo natural, o que remete à nossa vida também é uma crítica à nossa vida real, porque a gente já faz isso também, né? A gente, uma hora que o mundo estiver acabando, a gente vai tentar alongar ele de forma artificial. Vamos alongar de modo artificial, entretanto, todavia, o mundo ainda não deixa de morrer. Ou seja, basicamente a galera construindo o seu próprio inferno. As coisas só vão piorando de jogo pra jogo. Gwyn, o rei dessas terras. A gente pode entrar em muita coisa complexa do mundo de Dark Souls aqui, mas eu vou explicar o básico. Tem um mundo que tá fadado a acabar, e esse mundo é o nosso. E uma série de pessoas que reinam nesse mundo não querem que o mundo acabe e encontram... E nota, inclusive, que Dark Souls 1 é morto, mas ainda assim é muito mais colorido que Dark Souls 3, e isso tem um motivo.
uma maneira de tentar prolongar a vida dele, mesmo artificialmente. Nisso eles acabam conseguindo salvar, de certo modo, a existência e prolongar esse mundo, mas conforme mais eles pegam essa régua do tempo e vão esticando artificialmente. E é por isso que eu acho que é muito fantástico essa de Dark Souls 1 e Dark Souls 3, porque Dark Souls 1 geralmente é o mais óbvio, é o mais legal de se fazer, porque você ainda não tá tão... Você vai ficar imerso ao mundo, mas ainda há várias questões. Assim, você pode entender filosoficamente, mas Dark Souls 3 dá um tapa na tua cara e fala, mano, olha a porra que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, é um tapa na cara. Assim, eu acho que pessoas que escolhem... claro que tem muitos finais de Dark Souls. As pessoas que escolhem o final de acender a chama, eu chamo de burra com tranquilidade. A não ser que você queira ser o vilão da história, aí tudo bem, mas eu acho que acender a chama já perdeu o propósito em Dark Souls 3 há muito tempo. Eu acho que, inclusive, uma das coisas mais faladas em Dark Souls 3 é sobre você não acender a chama, né? A maioria dos inimigos, dos lords e tudo mais, estão tentando te matar por você justamente querer acender a chama. Aí a gente reflete quem que é o vilão mesmo da história, tá ligado? Oficialmente, pior o mundo vai ficando. Mais na miséria, mais com aquele aspecto de já era pra ter acabado há muito tempo, o mundo vai ficando e vai piorando. E uma das consequências de esticar essa régua é Undead Curse, maldição dos mortos-vivos. E tá bom, agora que eu te expliquei exatamente a ideia de Hollows e a ideia de pessoas vazias, a gente pode entrar em exatamente o que Dark Souls significa. Não é de hoje que as pessoas tentam colocar algum tipo de significado na franquia de Dark Souls. Na verdade, isso é uma atividade muito interessante de você fazer com qualquer tipo de arte. Procurar o que tem mais de escondido e de mais súbito em cada peça de arte que você encontra. É isso que torna todas essas obras artísticas, de certa forma, né? Teve uma vez que a gente teve esse mini debate, né, na Cal, sobre... O Oda falou porque as pessoas tentam procurar tantas coisas nessas obras que às vezes não tem esse significado, e é isso que as mantém vivas, e é isso que é mágico, porque obras são feitas justamente para, em cada aspecto das pessoas, elas enxergarem através das suas vivências o que ela significa. E eu acho que Dark Souls faz isso muito bem, até porque Dark Souls tenta te esconder muito a história por um motivo. E eu acho que é esse mesmo, você interpretar o que é essa história. Esse mundo tão misterioso e tenebroso, tá ligado? E eu falo isso mesmo, eu tento fazer essas coisas nas minhas artes. Vocês não viram muito isso esse ano, mas quem me acompanhou ano passado viu isso. Eu posso até mostrar pra vocês. Calma. Vocês acharam que eu não tinha o que agregar em Dark Souls, né? Vocês acham que às vezes que eu sou muito mid, né? Que eu não sou gamer o suficiente pra vocês. Ah lá. Isso a gente reflete em artes, porque, assim, eu gosto de ter focos de ano em ano, tá ligado? E eu tive um foco muito artístico de me desenvolver no desenho, né? E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, Nos Olhos de um Perturbado, a Era do Medo, que é a arte realmente que eu tento retratar isso, tipo, dar um norte nas pessoas, elas tentarem ver a forma abstrata disso e tirarem essa própria conclusão do que significa essa obra, e todas elas têm um significado pra mim, mas pra outras pessoas tem outros significados, né? A gente vê aqui também Preso em Liberdade, O Pior Artista, o niilismo do cogumelo, a mulher segurando o vazio, tá ligado? E é isso. Inclusive, quando eu faço obras, eu adoro fazer isso, tá ligado? Esse ano eu foquei completamente mais no entretenimento e não deu pra eu focar tanto isso, mas é isso, tá ligado? Basicamente, deixa eu ver como que tá meu Reels. Flopou pra caralho. Espero que a minha acorde com ele melhor. Enfim, é isso. Vamos ver que você gosta e tentar dar um significado pra isso. E por mais que muitas das vezes mídias, principalmente jogos, que é uma coisa extremamente comercializável, não tenham um significado profundo nenhum e nem foram feitos pra ter esse significado, é legal de brincar de tentar criar significado baseado no que a gente consegue ver, porque é assim que a arte funciona. Arte é a expressão artística da pessoa que fez a coisa, mas também é o que as pessoas sentem a partir disso. E é por isso que Dark Souls, pra mim, é isso. E é por isso que todas essas obras, elas continuam em pé até hoje. Por isso que muitas dessas obras não morrem de um dia pro outro. Porque a expressão do artista se tornou imortal por causa da visão do público. Expressão da humanidade na nossa forma mais pura. É fácil de se entender que esse jogo é sobre sofrimento. É sério, isso não é nem mistério. Esse é o tema mais presente durante todo o jogo, e sempre que você tá dentro dele, você tá sofrendo de alguma forma. Sofrendo pra passar um
Sim, sim, nossa, e isso é pra caralho. Às vezes você cria uma obra e você quer forçar aquele cara a sentir o que a obra significa, a dar pelo menos o norte. Eu já criei uma obra que se chama, no canal Pixel da SN Arts, que tá parado por diversos motivos, eu não via sentido pra continuar aquilo. Onde eu postava speed arts, eu tentei postar speed arts diferenciadas, e com isso eu tive uma ideia. O pior artista, ele só dá mais valor a essa obra, o pior artista foi o que eu mostrei lá no Instagram, se você assistir a speed art, o vídeo em si, onde eu te forço a sentir a ansiedade, né? Que é o que o quadro representa. Então eu faço takes agoniantes e tudo mais. Músicas utilizadas que foram feitas por uma banda de metal, onde eles gravam os áudios deles no hospício. Então, tipo, tudo pra criar essa visão e te guiar a esse sentimento de ansiedade. Pode dar ruim a qualquer momento. Dark Souls tenta de fazer isso. Dark Souls não é. A gente sempre traz a questão, não é que Dark Souls é difícil, mas Dark Souls ele quer que você sofra, tá ligado? Ele quer te trazer tudo pra crer que é sofrimento. Os personagens, todos eles sofrem, o mundo está sofrendo, seu personagem sofre e você vai ter uma experiência de gameplay de sofrimento. É tudo a base desse jogo. Um boss sofrendo, morrendo pra bicho. Esse sofrimento existe pra te dar essa gratificação sobre cada obstáculo que você consegue a partir de vencer ele, pra você acabar se jogando cada vez mais na escuridão, tentando explorar e ficar mais forte pra você eventualmente, em alguma hora, conseguir reacender a chama e conseguir prolongar a vida desse universo. Porque esse é o dever que te foi dado. Só que ao longo da caminhada você é exposto a dezenas de NPCs que pensam diferente de você ou que têm outros objetivos muito maiores do que fazer o que você quer fazer. Você é exposto à morte, você é exposto a pessoas que sofrem diretamente com o que você tá tentando fazer. Você é exposto a pessoas que têm medo de se tornar vazias. Só que é controverso ao mesmo tempo porque o maior destino de todos os Unkindled, as pessoas que nasceram com a praga dos mortos-vivos, é se sacrificar e a reacender essa chama que tá cada vez mais perto de acabar. E a consequência de reacender essa chama é justamente o maior medo de todo Unkindled. O Halloween. A existência de todo o sofrimento nesse mundo, do jeito que ele tá agora e que ele vai estar nos próximos anos porque vão reacender a chama, é o medo do ser humano de deixar as coisas acabarem. Então, as pessoas que mandam nessa terra fazem de tudo, pagam qual é o preço que precisar pra manter essa chama acesa, mesmo que isso signifique a morte delas mesmas. Se você vê a nossa jornada nesse jogo durante o tempo inteiro, é a jornada entre a vida e a morte. A gente passa esse jogo inteiro morrendo e se esgueirando, tentando pegar o mínimo de humanidade possível pra gente conseguir se manter são e conseguir ainda se sentir vivo, ao mesmo tempo que a gente vai atrás desse objetivo de se sacrificar por um pouquinho mais de tempo do universo. Mas assim como existem pessoas que não concordam É um objetivo tão vazio, né? com a continuação da chama, que acham que a melhor escolha que a gente tem é deixar ela morrer de uma vez, como já deveria ter morrido naturalmente, existem pessoas que são como nós, e por mais que elas tenham esse propósito maior, ela tem os seus próprios propósitos em meio a isso. Soler quer encontrar o sol. Tarkus queria encontrar o coração da praga e destruir ela. Artorias queria explorar o abismo. Cada um deles tiveram seus objetivos, todos eles falharam. Eles aparecem em meio à jornada do jogador para mostrar para ele como a jornada deles terminou, com eles enlouquecidos, consumidos e mortos. Eles falharam no objetivo deles, que eles tanto dedicaram suor e lágrimas pra tentar fazer se tornar realidade, mas você meio que se sente inspirado em continuar por eles, tentar terminar sua história por eles, porque eles não conseguiram terminar deles. Eu gosto, por mais que eu não entenda boa parte das coisas e das mini coisinhas que tem no Dark Souls 1, de pensar que ele é sobre você procurar o seu próprio propósito, porque afinal, vagar por aí sem nenhum objetivo também te torna um vazio. A gente constantemente na nossa vida procura... Eu acho isso curioso, inclusive. Acho que em Dark Souls 1 é sobre isso, justamente por culpa disso. É sobre você procurar o seu propósito. Você tá mais livre a isso e tem muitas pessoas interpretando. Entretanto, todavia, eu acho que Dark Souls 3 ele quebra essa linha. É tipo, você não tem escolha. É isso que você tem que fazer. Acabou. Todas as decisões que vocês fizeram é loucura. Nada tá dando certo, o mundo tá... Ninguém aguenta mais, acaba logo com o mundo. Vamos viver a era da escuridão. Tá ligado? E eu acho que é isso, tá ligado? É um reflexo onde você tem esse espaço de você refletir em Dark Souls 1. Qual que é o nosso propósito em meio a tudo isso? Em Dark Souls 3 é um desespero de que... É sério que você vai acender a chama de novo? Tá ligado?
procura coisas que fazem a gente nos tornar felizes, dão algum tipo de propósito pra gente, além de você fazer o que todo ser humano na Terra veio pra fazer. E a gente também tem medo de tentar quebrar esse ciclo que todo mundo faz por medo de o que pode acontecer daí pra frente. Por ter medo de perder o propósito e não saber o que a vida seria se não fosse o que a gente já tá acostumado que ela é. O medo da mudança é real e ele é um medo igualzinho a você mergulhar de cabeça num abismo pra tentar explorar algo que você não sabe o que é. O não se atreva a se tornar um vazio serve tanto pra alguém que perde o sentido na vida de uma forma geral, quanto pra alguém que tem medo de pensar além e de procurar um sentido na sua vida que não seja o seu próprio destino, que te machuca, de você seguir o que te mandam você seguir, ao invés de seguir o que você quer seguir. Você tem medo de que as coisas acabem, de que as pessoas vão contra você. Existe até paralelos que se dá pra puxar sobre Dark Souls e depressão, e como esse jogo, através de perseverança e te ensinando que sempre tem uma recompensa depois de um tempo muito difícil que você passa tentando passar de algum lugar, te ensinam que vale a pena, porque no fim o teu propósito é muito maior do que uns obstáculos que você tá passando. Tu só tem que se encontrar, e é pra isso que é a jornada do jogo. Passar por cada NPC, ouvir o que cada um deles tem pra falar e se cativar com eles, se inspirar neles. Só que eu também acho que esses paralelos são meio complicados de você se dar, principalmente porque coloca ele como se ele fosse te dar todas as respostas que você procura, porque talvez ele não dê, e isso vai muito de caso a caso. Pra alguém pode ser muito bom e pode salvar a vida de alguém, a existência desse jogo e o quanto ele ensina pras pessoas as coisas, mas para outras pode acabar frustrando, pode acabar piorando as coisas. Então é legal esses paralelos, mas só na parte filosófica da coisa. Você não precisa se jogar e se frustrar dentro dele pra você entender qual que é o ponto que ele quer te passar. Então, acho que isso é outra parada que Dark Souls surpreende. Porque você dá significado ao jogo também. Ele é um jogo muito aberto. Então, você pode levar ele só como uma gameplay difícil mesmo, desafiadora e divertida. Sem ligar pra história e foda-se. Tá tudo bem. O jogo ainda vai ser foda pra caralho a sua experiência. Você pode tentar entender, né, toda a história e ser quase como um historiador, né? E você vai ter a interpretação mais da hora da história. E você pode levar tudo isso como uma forma filosófica do que você experienciou. E aí, com base na tua vida, pode se tornar uma experiência frustrante ou não. Porque, como eu disse, a gente entra naquela subversão toda e tudo mais. Vai depender da sua vivência, de como você vai enxergar isso artisticamente. O que importa aqui não é o quão frustrante o jogo pode ser, mas sim a ideia e a mensagem que ele quer passar, que você consegue sim passar. Esse jogo sempre esteve do meu lado nos momentos mais tristes da minha vida, ou mais felizes da minha vida. Eu sou muito orgulhoso de saber que ele faz muito parte da minha carreira, porque ele importa pra mim. Eu posso não entender tudo sobre esse jogo, não entender todos os mínimos detalhes de tudo que ele significa, mas é isso que ele me faz sentir. Eu espero que você tenha gostado. É isso, eu gostei. Dá lá o like no vídeo. Eu vou dar até o like aqui. Já dei o like, né? Meu amigo. Aqui, ó. Já tinha visto. Vocês acham que eu não tenho roteiro?